Vou dar exemplo aqui, tá? A criança pode ter a rotina perfeita, com a participação de toda a família, né? Que se ela deve, por exemplo, se ela tiver crises de cólicas durante a noite, a rotina ideal não vai ser suficiente para fazer ela dormir a noite toda. E quando estamos falando de bebês e crianças, né, até 2 anos, essa é a fase em que as crianças ficam mais doentes. Quando começam a ir para a creche, né? Então, é uma virose atrás da outra, é um festival de gripes e resfriados. Interessante você falar isso, porque eu me vi aí agora, sabe? Nos primeiros Pois é, meses. lembrei agora disso, da Maria, né, indo para a Isso, creche exatamente. e Nos ficando primeiros gripadinha, né, o meses, tempo inteiro. era exatamente isso, né? Do ser normal, dela não, né? De eu ter que acordar para poder dar de mamar e tudo. Mas com o tempo, eu fazia exatamente isso que você falou. Durante o dia eu deixava ela. Eu fui uma mãe que sofreu muito, muito mesmo com o Uhum, sono do bebê, né? Então, durante uhum, o dia eu fazia exatamente isso. Eu deixava ela dormir mais porque eu precisava trabalhar. E aí ela ficava ligadona até mais tarde, e aí dava um determinado período, ainda tinha a cólica. Então, ou seja, eu fui vítima das duas coisas. Eu não estabeleci uma rotina para ela de sono certinha, e uhum, eu realmente fui deixando a vida me levar, vamos dizer assim, né? E à noite ela uhum. tinha essas crises de cólica, que aí pronto, aí quando ela finalmente dormia, passava um tempo, e ali ela acordava e chorava, assim, uns 40 minutos, 50 minutos, direto, direto, direto. E aí eu já ficava desesperada, né? Eu acordava, o meu marido acordava, o vizinho acordava. No dia seguinte ele ainda comentava: essa noite foi difícil, hein? Neném chorou bastante. Eu falava: ai Pois é. meu Deus. Então, mesmo eu não tendo, né, assim, essa a rotina certinha, eu ainda tinha as enfermidades, que ela teve bastante cólica. Que é E normal na quando infância, entrou né? na Mas não. exatamente. E quando entrou na creche, ela entrou na creche com 1 aninho. Quando ela foi para a creche, aí que eu não trabalhei direito. Porque, além de tudo, ela chegou na creche e era exatamente isso, era um resfriado atrás do outro. Eu me lembro que em 1 ano a gente tinha ido no pediatra só fazer as consultas certinhas. Quando eu falei para ele que ela ia entrar na creche, aí ele falou assim, quando a gente, nossa, isso ficou muito marcado na minha vida. Aí a gente, sei lá, não sei se era de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ou se depois de 1 ano já era de 6 em 6 meses. Eu sei que quando eu Uhum. fui dar tchau para ele falou assim: tchau, até semana que vem. Eu olhei pra cara dele e falei: não, não é semana que vem, tipo assim, são Ai, meses, né? Ele falou assim: ela vai entrar na creche, a gente vai se ver com muita frequência. E eu vou te falar, foram uns 2 meses que a gente batia lá de 15 em 15 dias, pelo menos. Foi exatamente pois isso é, que né? aconteceu. É. Né? Nessa fase, praticamente não existem remédios, porque o organismo ainda está em desenvolvimento, né? E é só você dar uma olhada nas bulas, embalagens, que vai ver que a maioria das medicações pediátricas são a partir dos 2 anos de idade, né? Quando a mãe tem que trabalhar fora, é aí que ela sofre mesmo, porque além de não dormir bem, ela ainda tem, né? Ou que faltar o trabalho para ficar com a criança ou deixar com alguém enquanto ela está trabalhando. E que mãe fica tranquila sabendo que o filho está doente, né? Não é Nenhuma, mesmo? nenhuma. Pois é, nenhuma mãe. Eu passei por isso, acredito que você também tenha passado, né? É muito comum nessas horas, muitas mães, né, acabarem automaticamente automedicando, né, as crianças, né? E isso faz um mal danado, a gente sabe disso. Nós temos alguns posts relacionados às cólicas, né, dos bebês nas nossas redes sociais. E tem um monte de mães que aparecem, né, para
por lá para indicar remédios para outras mães, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente adotou até, né, a política de deletar esses comentários, porque algumas mães estão tão desesperadas e querem resultados rápidos que podem acabar seguindo as orientações dessas mães que dão essas dicas lá. Né? Tem as outras que passam receitas de chás, né, que a gente já comentou aqui, Sim. que podem ser muito perigosos para as crianças. E esses comentários também precisam ser deletados, né? E as mães que recebem essas indicações devem também fazer o mesmo, ignorar e deletar quando alguém que não é seu pediatra indicar alguma medicação ou um chá para a criança. Então, além dos problemas relacionados à rotina da criança, temos também as enfermidades que atrapalham o sono da criança. E essas enfermidades acontecem muito nos primeiros anos de vida, né, que é quando o organismo ainda está se desenvolvendo, né, e criando anticorpos. Essas enfermidades tendem a agravar ainda mais a exaustão das mães, né, porque junto do cansaço das noites mal dormidas, ainda tem a preocupação com a saúde da criança. E pela medicina tradicional chinesa, a gente sabe que preocupação em excesso da mãe pode interferir diretamente na saúde da criança, gerando enfermidades de cunho emocional também.